Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso roteiro 20, turmas de sétimo ano, e o assunto que o roteiro traz é os indígenas no Brasil atual. Então, a gente vai entender qual é a situação dessa população indígena no Brasil atual, né? Ou seja, como estão os nossos índios atualmente vivendo em nosso país, né? Então, vamos começar com a nossa explanação da nossa aula. Muito bem. Então, a partir de 1500, né, o que aconteceu a partir de 1500? Chegaram aqui, os portugueses foram dominando as terras, e nessa dominação que foram fazendo, foram expulsando das terras os povos indígenas, né? Esses povos viviam próximos ao litoral do país, e quando os portugueses chegaram e foram dominando as terras, foi acontecendo uma luta entre o conquistador português e esses povos nativos, né? Os povos indígenas, né? Os indígenas resistindo à invasão de suas terras, e cada vez mais essa população indígena foi abandonando o litoral e buscando refúgio no interior do país, em áreas bem afastadas do contato com o homem branco, né? De modo que uma dessas áreas bem afastadas, que vai receber essa população indígena, será a região da Amazônia, né? A região amazônica, ela concentra hoje a maior parte da população indígena do país, né? Então, foi um refúgio natural encontrado por essa população indígena, que vai abandonar as suas terras, as terras em que viviam no litoral, vão se refugiar no interior do país, e a região amazônica vai ser esta região procurada, onde ela vai concentrar a maior parte da população indígena existente no país atualmente. Então, o que significa a região amazônica para os povos indígenas, né? Então, para esses povos indígenas, viver ali, na região amazônica, significa uma melhor qualidade de vida, significa a manutenção de suas tradições, de sua cultura, significa continuar exercendo esse contato com a floresta, com os animais, significa mais alimentos que vêm da caça, que vêm da pesca, que vêm do cultivo da sua agricultura, significa mais remédios, significa matéria-prima para o seu artesanato, matéria-prima essa fornecida pela floresta. A floresta dá os recursos necessários para a sobrevivência desse povo indígena, né? Ela fornece a matéria-prima para a construção das suas casas e assim por diante, né? Então, esta região amazônica significa muito em termos de qualidade de vida para essa população indígena, significa a manutenção dos seus costumes, das suas tradições. Então, lutar por esta região amazônica é defender a vida para essa população indígena. Censo da população indígena, né? Então, o Brasil hoje ele conta com 897 mil indígenas vivendo em solo brasileiro, né? São 305 etnias distribuídas pelas regiões do país, né? Então, a marca dessa população é a sua diversidade cultural. Eles não são iguais, eles não são pertencentes à mesma cultura, eles são diferentes na forma da sua organização social, diferentes na política que praticam, na economia que exercem, na maneira de se relacionar entre eles e também na maneira de se relacionar
um homem branco, com o mundo exterior. Então, essa diversidade cultural é a riqueza do país. Essa diversidade cultural é a marca dessa população indígena existente no país. Nós somos um povo multicultural. Nós agregamos aqui dentro várias culturas, culturas de várias cores, de vários matizes, de vários sabores. Então, nos dias atuais, essa população indígena, ela passa por um processo de retomada. O que significa isso? Eles buscam o direito de retornar para as suas terras, para exigir o sagrado direito de viver nelas e resgatar a sua cultura original. Então, para tanto, tem a demarcação dessas terras, que é um direito assegurado pela Constituição. Esse direito, que é garantido pela Constituição, deve ser realizado pelo Estado, né? Então, nos dias atuais, o indígena luta por esse direito de viver em suas terras, de resgatar ali a sua cultura, de ter essas terras demarcadas pelo Estado, protegidas por este Estado, que é o que preconiza ali os artigos da Constituição. E o que é uma Constituição? Constituição é um conjunto de regras que rege o país, né? Então, a Constituição é a lei máxima, é a lei maior do nosso país. E essa Constituição garante a demarcação dessas terras indígenas, né? E o Estado, de acordo com a Constituição, tem por obrigação protegê-las de invasões, da ameaça do homem branco, né? Então, são territórios legalmente demarcados pelo Estado, e é este Estado, de acordo com a Constituição, que tem a obrigação de proteger. E aí temos a FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, né? É um órgão estatal, é um órgão do Estado, é um órgão institucional que tem como função exatamente isso: mediar as questões indígenas, garantir a defesa dos seus direitos, dos direitos indígenas, promover a demarcação das terras indígenas e políticas que vão beneficiar esta população indígena no nosso território brasileiro. Desafios. Quais são os desafios que essa população indígena enfrenta atualmente? Então, os nossos indígenas, eles enfrentam a cobiça de fazendeiros, de madeireiros, de garimpeiros, que não respeitam a demarcação das terras, que invadem as terras indígenas para ali explorar os recursos naturais existentes naquelas terras. Então, o Estado não garante, não protege essa população indígena. Daí, o enfrentamento que essa população faz contra o invasor, que vai ali explorar essas terras sem a autorização da FUNAI, sem a autorização desses povos indígenas, né? Então, os indígenas hoje enfrentam a cobiça de fazendeiros, a ganância de madeireiros e garimpeiros, que sem nenhum escrúpulo invadem estas terras demarcadas por lei. Muito bem. Agora é a hora da nossa atividade. Então, senhores, de acordo com o texto do roteiro, vão ter que fazer uma pesquisa. Pesquisar o conceito de Constituição. O que significa a Constituição? 2. Explique o que foi esse processo conhecido como retomada. 3. Quais os grupos que desrespeitam e violam os espaços demarcados para os povos indígenas? Quais são seus objetivos? 4. A maior parte da população indígena está localizada em qual região? A região sul,
na região norte, nordeste ou sudeste. Muito bem. Espero ter contribuído para os senhores neste roteiro 20, para a turma de 7º ano. Os senhores possam ler o texto do roteiro com atenção, responder essas questões no caderno, fotografar e enviar para o e-mail da classe. E que eu posso contar com vocês no próximo roteiro, o roteiro que virá depois, roteiro 21, se Deus quiser. Todos possam ter uma boa semana, muito obrigado, e até o próximo roteiro, se Deus quiser. Até lá.